Boa tarde, meus lindos e minhas lindas. A aula de hoje, ciências. Vamos pegar aí, por gentileza, o nosso módulo 4. No nosso módulo 4, nós vamos lá para a página 215. Fala da temperatura do ar atmosférico, né? A luz solar, ela aquece a superfície da Terra, né? E o ar próximo a ela, aumentando o quê? A temperatura dele. Essa temperatura ela pode variar durante o dia ou de um local para o outro. E a medida que a gente pode fazer isso aí é com o uso do termômetro. Apesar, né, dessa variação de temperatura na Terra, ela se mantém relativamente constante e adequada à nossa vida. Isso é possível o quê? Graças à presença da atmosfera terrestre. Temperatura do ar atmosférico. Vamos ler aí a tirinha abaixo, né? Na tirinha abaixo a gente tem três quadradinhos, né? É do Maurício de Souza. A última aí, detesto quando a temperatura fica indefinida. Porque vocês viram que no primeiro quadradinho tá ventando muito, ele com sorvete, todo agasalhado. E já no segundo tem um sol, ele está com menos, né, não está agasalhado, menos roupas, com cafezinho. E a última aí, sol, vento, e ele diz que detesta quando a temperatura, né, fica indefinida. Isso acontece muito, ainda mais aqui na nossa região, né, no Rio de Janeiro. E tem aí as três perguntinhas aí para vocês refletirem sobre a tirinha. A atmosfera terrestre, ela ajuda a manter a temperatura da Terra por meio de quê? Do efeito estufa natural. Nesse fenômeno, né, alguns gases que compõem a atmosfera faz o quê? Retém parte do calor proveniente de quem? Do Sol, né? Evitando que ele seja perdido para o espaço. Vamos observar aí abaixo com a tia Joelma. Número 1, parte dos raios solares provenientes do Sol não consegue atravessar a atmosfera da Terra e é desviada de volta para o espaço. No 2, os raios solares que conseguem atravessar a atmosfera atingem a superfície terrestre, aquecendo essa superfície e o ar próximo a ela. 3. O calor que não é absorvido pela superfície terrestre retorna para as camadas mais elevadas da atmosfera. Parte desse calor atravessa essa camada de ar e retorna ao espaço. 4. Outra parte desse calor não consegue atravessar a atmosfera terrestre e é retida no planeta principalmente pelos gases do efeito estufa, como o metano e o gás carbônico. Como consequência, a Terra se mantém aquecida e com as temperaturas adequadas à existência de vida, no chamado efeito estufa natural. A temperatura do ar, ela pode sofrer algumas influências, né, de diferentes fatores, como a altitude do ar, né, do local onde se encontra, a umidade do ar, a presença de plantas, a ocorrência de ventos e a presença de nuvens no céu, né? Essa quantidade de determinados gases na atmosfera. Vamos aí para a página 217. Aí na página 217, né, a gente vê algumas atividades humanas envolvendo a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, né? Eles liberam grande quantidade de poluentes, como os gases de efeito estufa, né? O aumento na quantidade desses gases intensifica o efeito estufa natural da Terra, resultando em um aumento da temperatura média terrestre, que é o chamado
aquecimento global, como a gente vai ver aí abaixo. O esquema abaixo é sobre o aquecimento global, né? A maior quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera da Terra, que você tem aí a representação da letra A, faz que mais calor fique retido próximo à superfície terrestre. Já na parte B, provocando um aumento da temperatura média do ar, como consequência, reduz-se a quantidade de calor que é perdida para o espaço. Então aí vocês estão vendo a representação da intensificação do efeito estufa natural da Terra. A Agência Espacial Americana, a NASA, analisa a variação da temperatura média da superfície terrestre desde 1880 ao longo desses anos. Ficou comprovado que a temperatura da Terra está aumentando. E esse aumento foi observado principalmente nos últimos 35 anos. No ano de 2016, a temperatura média terrestre estava quase 1 grau Celsius a mais elevada do que na metade do século XX. Uma das consequências mais evidentes do aumento da temperatura média terrestre é o derretimento das geleiras localizadas nas regiões polares. Página 218, né, vocês podem observar as imagens a respeito, né, da cobertura de gelo na região do Círculo Polar Ártico. A primeira imagem é a representação da cobertura de gelo no Círculo Polar Ártico em 1984. Já ao lado é de 2016. Vocês podem observar que está diminuindo essa cobertura aí de gelo no Círculo Polar Ártico. Efeito estufa em Vênus. O planeta Vênus apresenta algumas semelhanças, como a temperatura, por exemplo, o tamanho, né? Entretanto, a temperatura média da superfície de Vênus é aproximadamente 500 graus Celsius, enquanto a da Terra é aproximadamente 14 graus Celsius. A atmosfera de Vênus, assim como a da Terra, é composta de gases, porém sua composição é diferente. Vênus apresenta uma atmosfera mais fina do que a terrestre e é composta principalmente por gás carbônico. Essa composição da atmosfera de Vênus faz com que o efeito estufa desse planeta seja mais intenso do que o da Terra. Assim, mais calor fica retido próximo à superfície de Vênus, tomando a temperatura de sua superfície muito mais elevada, né, do que a da Terra. Aí você vê a imagem de Vênus no espaço. A tia vai deixar aí atividades para vocês fixarem esse conteúdo, tá? Também no caderno, para ser feito no módulo 4 e no caderno. Qualquer dúvida, vai lá no privado da tia Joelma. Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem.